Sejam bem-vindos a todos. Estamos aqui no podcast do Fim Sampa. Meu nome é Rian e eu sou apresentador do dia. Meu nome é Lobato. Meu nome é Eduarda e nós três somos da imprensa Guiomar Cabral. Meu nome é Isabela, eu sou da imprensa Guilherme de Almeida. E hoje estamos aqui com o Pedro Bandeira, que a gente vai estar fazendo uma roda de conversa, conversando com ele. Ele é escritor, criador de livros infantis para o público-alvo e adolescentes. Então, Pedro, eu queria perguntar uma coisa que é sobre... Você já teve algum tipo de bloqueio criativo enquanto você esteve fazendo livros? Bloqueio criativo. Às vezes você envereda por um caminho errado, do tipo você cria um protagonista que não funciona bem. Então ele para, porque quando o protagonista está bem criado, ele mesmo desenvolve a história. Sabe, eu tenho momentos em que de repente botei um velhinho no livro, encontrou o menino e tal, e o velhinho tomou o livro. Ele se escrevia sozinho, porque estava bem bolado. Se você bolar mal o personagem, ele te trava, porque você espera que ele tenha determinada reação, aí ele não tem, porque está mal bolado o personagem. Entende? Então é isso que se chama bloqueio. Mas a gente sempre tem tanta ideia guardada no computador que sempre você tem uma coisa para fazer. E isso é verdade sobre o personagem da vida. Ele vai indo sozinho mesmo. E tem outra pergunta, é sobre a sua ligação com a trilogia, com a saga Vagalume, né? Como... Eu entrei depois da Vagalume. Eu não tive nenhum livro na Vagalume. Não, entrei depois da Vagalume. Eu tinha outras editoras. Vagalume foi uma invenção incrível de um amigo meu chamado Jiro Takahashi, que é um dos maiores editores do Brasil, que sacou a ideia de fazer livros fáceis, de grande facilidade de leitura, com muito movimento. Ele criou a coleção Vagalume e outra que era a Para Gostar de Ler. Foi um grande sucesso. Agora a Ática já não existe mais, é só um selo de outra editora. Mas eu era amigo, inclusive, de vários autores da Vagalume, como o Marcos Rey, foi meu querido amigo, que já faleceu, né? Muita gente que já foi embora, né? Eles são veteranos, entraram mais ou menos na década de 70. Eu comecei no começo da década de 80. Então, depois eu fui para a Ática, fiz livros na Ática, mas fora da Vagalume. Sim, pode contar. Bom, a minha pergunta, eu acho que deve ser também a pergunta de muitos fãs seus, leitores, tanto crianças, tanto adolescentes, ou tanto adultos que devem te acompanhar até hoje. O que te inspirou, o que te motivou a começar a escrever os seus livros, as suas sagas? Acho que todo mundo tem curiosidade de saber isso. Sabe o que é Isa, né? Isabelzinha. Aliás, um dos grandes personagens meus chama Isabel. Quando eu não entendia de psicologia ou pedagogia, eu fizera ciências sociais. Mas quando eu vi que eu ia escrever para as idades do ser humano em desenvolvimento, até a idade adulta, eu resolvi estudar essa gente. E desde então, já tenho mais de 40 anos de estudo aprofundado, tanto que eu dava palestras sobre psicologia do desenvolvimento. Porque eu tenho que entender o ser humano em cada face de sua vida, para saber quais os assuntos que podem lhe interessar. Entende? Se eu pegar um livro sobre o namorado que brigou com o namorado, claro que isso não serve para um leitor de 7 anos. Ele ainda não está aí. Tá? Ou se ficar uma menina teimosa brigando com a mãe, já não é a ideia de um adolescente. Tem que saber o que o adolescente está pensando, o que ele está sofrendo em relação ao mundo, o que ele está sonhando, para fazer um livro que se encaixe na personalidade dele. Quando você é pequeno, você está mais ligado com a família. Então, as histórias têm que ser mais fechadas
naquela círculo em que você vive. Talvez escola, um pouquinho, seus amiguinhos. Você não tem ideia que exista a América Latina, ou Sim. guerra na Ucrânia. Isso tem nada a ver. Quando você é adolescente, você já está mais aberto para o mundo. Você já está vendo coisas. Então você tem que saber isso ao escrever história. Você tem que saber quem vai te ler. Então eu estudei muito o meu leitor para poder falar com ele. Então não é só linguagem. A linguagem, claro que você faz uma linguagem mais simples, não vai usar palavras muito raras para uma criança de 8 anos, claro, mas naturalmente você não faz isso, tá? Mas você pode até para um adolescente pôr algumas palavras, se for importante, mais difíceis, porque ele entende o conjunto. Se ele não entende uma palavra, ele vai em frente e aprende o que aquela palavra significa pelo jeitão do parágrafo, se ele é um bom leitor, tá? Então você não precisa ter tanto medo de fazer isso. Vejam que o sucesso do Harry Potter, a J.K. Rowling inventa um monte de palavras estranhíssimas e as crianças leem numa boa. Entendem palavras de Calnock, Morse, sei lá, nem eu sei falar. E todo mundo gosta, porque ele já é um bom leitor. Então ele engole essa palavra, passa a entender e tudo mais. Então todas essas coisas são importantes quando você escreve dirigido a alguém. Se você escreve para pôr só o que você quer, o seu pensamento, político e tal, é um livro adulto que leia quem quiser. Não precisa me preocupar. Quem não souber ler muito não vai ler, então azar dele. Tá? Não vou lá. Eu escrevi com maior liberdade. Não é que eu não tenha liberdade, mas eu tenho que ter mais conhecimento ao escrever para uma criança ou para um adulto. Por exemplo, você vê todos os meus versos para criança pequena são em primeira pessoa da criança. Não são um velho falando para a criança. Tá? Por exemplo, Cecília Meirelles se chamava ela falando com a criança. Os cavalinhos azuis voando no firmamento. Isso não quer dizer nada para a criança. Isso é melhor falar. Eu estou muito chateado com o meu colega, viu? Porque ele ganhou um presente e não me empresta a bicicleta dele, um ardito. Sabe? E se eu faço uma poesia assim, ele entende, é assim que ele vive. Tá? Eu queria jogar bola e está chovendo. Isso ele entende. Tá? Então você tem que saber quais são as relações dele. Eu estou com raiva do papai, mas eu amo o papai. Estou com raiva porque ele brigou comigo, não sei o quê, mas eu o amo. E depois volta a se falar. Claro, né? Com o papai você pode brigar, né? Com o vizinho não dá, então tem que brigar. Então tudo isso você tem que ter compreendido. Está tudo estudado, tem muita gente, muito psicólogo. E aí, daí você compreendendo em cada fase, vamos dizer, primeira infância, que vai até 3 anos, onde o universo é muito fechado. É só a mamãe, o cheiro da mamãe, o cheiro do leite, sabe? Coisa assim, o irmãozinho e tal. Depois você tem seria a segunda infância, que vai até os 7 anos, que ainda é muito fechada, só que você já tem um vocabulário forte. Até os 3 não tem. Aqui você tem um vocabulário já forte, mas ainda é totalmente ligado com a casa e com a escola. Depois, tá? Mas é uma fase de latência, onde há, até os 10 anos, a criança aceita a solidão, brinca sozinha, a menina brinca com as bonecas dela, conversa com as bonecas respondem. Não é verdade? Você lembra? Isso é verdade. É uma boa. Uma se porta mal, você põe de castigo. Não é coisa assim? A partir daí, você já é gregária. Quando você chegar na adolescência, você tem alguns amigos especiais. Tá? Você gosta de todo mundo da classe, mas tem 3, 4 colegas que são muito chegados com você. E essas pessoas vão te acompanhar a vida inteira. Você vai ficar adulta e vai ainda ter essa amizade. Você vai saber que ela casou, vai no casamento, sabe do primeiro filho e tudo mais. Eu até hoje tenho amigos que eu fiz naquela idade. Tá? É porque isso aí você se sente frágil sozinha. Você precisa o apoio daqueles amigos, né? Com quem você fala, você troca confidências que você não trocaria com a mamãe nem com o papai. Tá? Então são coisas que você tem que saber. Daí pra frente, ser adulto, e aí a vida
eu realmente não é minha praça. Pedro, eu não posso perder esse momento aqui, uma última pergunta para a gente fechar esse quadro aqui de hoje. Você já teve algum aí de mudar algum livro, mudar uma escrita, alguma coisa desse tipo, e por quê? Bom, antes de entregar para a editora, eu mudo muitas vezes. Eu releio, reescrevo 20 vezes um texto, até eu achar que está bom. Aí vai para a editora. Tá? Então você vai, se não está bom esse pedaço, você reescreve, você repensa. Tá? A gente mexe muito no livro antes de ir para a editora. Depois de impresso, amigo, você não pode fazer mais nada. Não tem como. Nasceu a criança, está nascida. Agora é pra editora. Agora. Mas e Agora já depois, era. você já quis? Ou. Às vezes, quando o livro vai mal, você pode mudar e tal para ver. Teve um livro que eu adoro, mas o personagem era antipático. Ele era um pé no saco. Tá? Então eu tive que mudar, fazer o positivo. Porque a identificação que você tem com o livro, você não quer se identificar com um personagem antipático. Sim. Tá? Então eu tive que fazer ele você ficar bonzinho. Então, é um livro que eu tive que reescrever, outra edição, assim. Você lógico que é. Agora a gente sabe quando errou, quando o público diz não. Quem manda é o público. Muito interessante, muito interessante. Não adianta você gostar do livro se o teu público não gosta. Não adianta fica de nada se difícil. não tiver Quantas vezes eu leitor. gostei de moças que não gostaram de mim? Muito lindo. É isso, esse foi o nosso quadro de hoje. Quero agradecer a sua participação, do Pedro, uma honra para todos aqui. Isso é verdade. Você está aqui, né? Foi um momento de conhecimento a todos, a gente aprendeu um pouco da sua trajetória, um pouquinho que a gente vai levar para o futuro. Quero agradecer também a cada entrevistador que está aqui, sendo do Guiomar e não sendo também. Quero agradecer a equipe que está por trás das câmeras, que está aqui me ajudando a gente. Muito obrigado. Foi isso, gente. Hoje encerramos aqui nosso quadro. Até a próxima. Prontinho. Muito obrigada, gente. Nossa, obrigada, Pedro. Obrigada.